Olá, amigos! A China hoje é a principal superpotência econômica mundial e é respeitada por muitos outros países. O mundo inteiro costuma dizer odeio o chinês, mas ele tem que admitir que é muito bom. Mas ser realmente bom é apenas uma pequena parte, a astúcia é o fator decisivo. Este vídeo ajudará as pessoas a entender por que dizemos isso e decifrar a razão importante para a China ficar rica rapidamente. Vamos começar juntos. Na relação cooperativa entre países e organizações, ou mesmo entre toda amizade e parceria existe um princípio comum, que é o benefício mútuo. Se não for mutuamente benéfico, é difícil ficarmos juntos por muito tempo. Entretanto, os chineses sempre fazem o oposto desse princípio. Em 2001, eles ingressaram na Organização Mundial do Comércio, OMC. A condição para a adesão é que a China se comprometa com a automação e a abertura econômica, para facilitar o comércio com os países membros. Mas já se passaram 20 anos, a China não cumpriu seus compromissos e está até aproveitando a OMC para enriquecer o país. Os produtos chineses estão disponíveis em quase todos os países do mundo. Se você não acredita nas pessoas, olhe para tudo em sua casa que tenha um item rotulado como Made in China. Isso mostra o quanto suas exportações estão indo para o exterior. No entanto, para as importações de outros países, a China é o mais restritiva possível. O mais notável é que as principais redes sociais como Google, YouTube, Facebook ou Amazon não podem entrar no mercado de mais de 1 bilhão de pessoas. Não porque a China não precise dessas redes sociais, mas porque pode copiá-las. A China é mestre em copiar e roubar tecnologia. Hoje em dia, eles substituem o YouTube pelo Youku, Google por Baidu, Facebook por Weibo e Amazon por Alibaba. Todas essas empresas roubam títulos e ideias de empresas de tecnologia estrangeiras. Fazer cópias causa grande dano a terceiros, mas ajuda a China a colher enormes lucros para si mesma em todas as áreas. De eletrônicos a bens de consumo, até mesmo as armas militares mais modernas da China encontram maneiras de copiar. Isso não é chamado de bom, mas chamado de astúcia. Porque para obter tecnologia, eles precisam subornar os oponentes ou instalar espiões para roubar. Vale ressaltar que os atos das empresas chinesas são protegidos pelo governo, ao contrário dos países ocidentais. Por exemplo, se uma empresa do Reino Unido roubar os direitos autorais de uma empresa dos Estados Unidos, ela será processada e julgada pela lei local. Quanto à China, isso nunca vai acontecer. Até o governo chinês introduziu um princípio de impedir negócios estrangeiros. Especificamente, se alguma empresa quiser ter sede na China, deve primeiro transferir tecnologia para parceiros chineses. Mr. China joga, então quem joga? Este princípio da desigualdade foi apresentado pela Comissão da União Europeia à Organização Mundial do Comércio em 2018, mas ainda não foi resolvido. Para facilitar a visualização dos benefícios desiguais, daremos alguns exemplos de países que comercializam com a China. Em 2020, os Estados Unidos importaram produtos chineses no valor de US$ 436 bilhões, mas a China importou apenas US$ 124 bilhões deles. A Austrália importa US$ 150 bilhões em produtos chineses, mas a China importa apenas US$ 80 bilhões deles. E Vietnã, o país ao lado da China, importa mercadorias chinesas no valor de 84,1 bilhões de dólares, mas importam apenas 48,9 bilhões de dólares do Vietnã. Existem muitos outros países, a maioria dos quais com déficits comerciais com a China. É fácil para os produtos chineses penetrarem em outros países porque eles podem fornecer produtos semelhantes a um preço mais barato. Existem 3 razões principais que tornam os produtos chineses mais baratos do que os concorrentes, especialmente os países ocidentais. Primeiro, mão de obra barata. Com uma taxa de desemprego em 2020 de 4,2%, equivalente a mais de 60 milhões de pessoas, as empresas chinesas podem facilmente contratar uma grande quantidade de mão de obra barata. Em segundo lugar, manipulação de moeda. O governo chinês frequentemente desvaloriza sua moeda em 30 a 40%. Como resultado, cada produto que exportam será 30 a 40% mais barato do que seus concorrentes. Terceiro, é o dumping. O governo chinês apoia esse movimento das empresas nacionais, subsidiando dinheiro para que exportem para outros países a um preço barato.
Isso faz com que muitas de suas empresas no país anfitrião fechem porque não podem competir. A partir daí, as empresas chinesas dançarão livremente no campo externo. Este é um truque extremamente eficaz que costumam usar. É graças aos truques que a China aplica para exportar bens benéficos para outros países, especialmente os Estados Unidos. Portanto, o ex-presidente Donald Trump, um empresário que entende muito bem, tomou medidas para atrapalhar a China. Especificamente, de 2018 a 2019, os Estados Unidos anunciaram planos de impor uma tarifa de 25% sobre a maioria das exportações chinesas. E a China imediatamente retaliou com tarifas semelhantes sobre as exportações dos Estados Unidos. Os dois homens com as maiores economias do mundo iniciaram uma guerra comercial e causaram muitos danos aos dois lados. Muitos dos bens que eles produzem não podem ser comercializados uns com os outros porque os impostos são muito altos. Se as vendas não forem lucrativas, pare de vender. Segundo informações do The Washington Post, o crescimento econômico dos Estados Unidos desacelerou, muitos agricultores faliram, seu principal mercado para produtos agrícolas era a China. Os setores de manufatura e frete caíram para o nível mais baixo de todos os tempos. Em 2019, cerca de 300 mil pessoas perderam seus empregos e a economia sofreu cerca de 65 bilhões de dólares. Em 2020, as perdas são estimadas em US 316 bilhões de dólares. Do lado chinês, não há relatório de pesquisa sobre os danos. Mas como a quantidade de mercadorias exportadas para os Estados Unidos é 3,5 vezes maior do que a dos Estados Unidos exportada para a China, o número de danos certamente é muito maior. Quando os Estados Unidos restringirem a importação de produtos chineses, eles se voltarão para outros países para atender às necessidades de consumo do povo. Alguns países se beneficiarão. Isso certamente deixará a China infeliz. O vídeo termina aqui. Obrigado por gostar. Tchau e nos vemos novamente.